Gente, que bom, João Paulo aqui com a gente, líder do céu na terra, e eu quero aproveitar esse momento, ele que esteve com a gente mais uma vez na nossa conferência Inspire, e foi uma loucura, uma chapação, sempre um tempo de muita ativação. Cara, eu tenho uma pergunta, eu acho que ela é única para esse tempo. O que fazer para não perder esse avivamento? O que Deus tem te ministrado, você que tem caminhado nas nações, você que tem estado à frente desse grande movimento evangelístico, que é o céu na terra. E eu me preocupo muito, a Bíblia diz que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Então a nossa geração não pode ser apenas uma geração imediata, uma geração intensa, mas ela precisa ir até o fim. Nossa. E eu creio que, assim como os discípulos que caminhavam com Jesus no caminho de Emaús, a Bíblia diz que o coração estava ardendo, ou seja, fogo no coração, mas os olhos estavam fechados. Então os olhos precisam se abrir para que a gente possa realmente entender o que Ele está fazendo. Cara, compartilha com a gente, inspira a gente, o que fazer para não perder esse avivamento. Apóstolo, pergunta excelente. Eu acho que a nossa geração precisa entender isso daí. A resposta dessa pergunta, ela precisa meditar nisso. Melhor do que a intensidade é a constância. Uau. Então, uma geração constante, mesmo que menos intensa, vai mais longe do que a geração intensa sem constância. Uau. Então, o constante ele vai mais longe do que o intenso. A nossa geração é muito intensa, isso é muito bom, mas ela tem que adquirir também a constância. Tá. Então, apóstolo, para que a nossa geração não perca esse último avivamento e não se esfrie, e participe desse último avivamento e colheita no Brasil, a nossa geração precisa se atentar a 2 pontos. E para falar sobre o primeiro, eu vou voltar lá em maio desse ano, onde eu fiz uma viagem para a Europa, Espanha e Holanda. Uau. Eu vi que Deus está fazendo muitas coisas lá. Só que... Parece que Deus está ativando os brasileiros para as nações, né? Tá. E a Europa, que foi um berço do cristianismo, agora parece que a gente tem a responsabilidade de servir os irmãos que tanto serviram, né? Isso. Eu tive esse mesmo sentimento. Isso. A Europa plantou o cristianismo aqui, jogou as sementes, Deus regou e vieram os frutos. Agora está na hora de nós enviarmos parte desses frutos para a Europa como sinal de gratidão e honra aos pais da igreja. Uau, que lindo. Então, voltando lá dessa viagem, eu dentro do avião, em choque, positivamente e negativamente. Claro. Positivamente, Deus está fazendo algo. Negativamente, não é o que era antes. Não era o que a gente lê nos livros dos reformadores e avivalistas europeus. Eu sentei com o líder de uma grande igreja, na verdade, ele é o líder das igrejas do sul da Espanha. Todas as igrejas espanholas, ele que cuida, 81 anos. Ele olhou no meu olho, o olho dele cheio de lágrimas, ele me disse assim: filho, sabe qual era o meu sonho? Que nós estivéssemos vivendo, que vocês estão vivendo. Uau! Aquilo veio como uma espada no meu coração. Um temor, né? Um temor. E o Espírito Santo me disse assim: João, você precisa ser mais grato a mim pelo que eu estou fazendo, porque você está considerando normal o que eu estou fazendo, e a sua geração precisa ter mais temor àquilo que eu estou fazendo. A gente não pode tornar comum o que não é comum. Nunca. Né? E o que Deus está fazendo não é comum. Não é. Se uma pessoa se converte na tua igreja, isso não é normal. Uau. Não é normal. Então a gente não pode tratar como normal o mover de Deus. E esse para mim é o primeiro ponto e é o principal. Então, vamos lá. É um privilégio, é isso? É um privilégio. A gente tem que honrar isso. Honrar. E a nossa geração, jovens e adolescentes, você que vai ver isso agora aí no vídeo, é que mais tem que se atentar a isso. Porque a sua geração, Mahatma, os pais na fé da igreja, os pais da igreja, eles viveram no tempo da igreja que nós tínhamos 1 ou 2 conversões. Nós não estávamos vivendo tudo aquilo que estamos vivendo hoje. Então vocês experimentaram um momento de seca na igreja. A nossa geração já entrou pegando período de chuva. Para uma geração que só pegou período de chuva na igreja, um pingo que cai é normal para ela, porque ela já pegou o quê? Chuva. Ela só está pegando chuva. Para a geração que pegou seca, um pingo que cai do céu não é normal. Uau. Então a minha geração, você é adolescente, você precisa honrar o que Deus está fazendo. Assim como nós precisamos honrar. Nada do que Deus está fazendo é normal. E nunca se esqueça, Satanás não caiu com maconha e mulher. Satanás caiu quando ele olhou para Deus e ele falou: você é normal para mim, eu não te honro mais. Você não merece mais minha honra. Eu quero ser como o Senhor e ainda maior. Uau, que forte. Então a gente não pode considerar normal o que Deus está fazendo. Uau. E o segundo ponto, e tá junto, e eu vou falar de honra também, honrar quem veio antes. O reinado de Davi e Salomão foi ok. Davi errou, Salomão também. Salomão casou com as mulheres estrangeiras, e as mulheres estrangeiras convenceram Salomão a se dobrar aos reis ruins.
Davi caiu lá com Betseba e mandou matar Urias. Eles erraram, só que o reinado deles foi positivo. O reinado ali, em Israel, cai com o filho de Salomão, quando ele, ao invés de ouvir os conselhos dos pais, na fé e dos anciãos, ao invés de honrar o conselho dos anciãos, ele se atentou ao conselho dos jovens. Sim. Foi honrar mais a geração dele do que a que veio antes. Então, se a minha geração, você adolescente jovem está assistindo, se você me honrar mais, eu vou me colocar aqui, se você me honrar mais do que o apóstolo, você errou. Se você honrar mais o Luca Martini, o Vitor Azevedo, são meus amigos da minha própria geração, do que o Mahatma, Jodá Bertelli, Antônio Cirilo, Judson de Oliveira, Gustavo Paiva, Theo Hayashi, Luiz Hermínio, você errou. Então, eu preciso me atentar a isso. Eu acho que duas coisas importantes. Não é nem competição, nem comparação. Uma geração louvará outra geração e anunciará os feitos do Senhor. Amém. E eu creio que a gente precisa ter o entendimento de José. José, não sei se você concorda comigo, mas ele se preocupou tanto em trazer Jacó, quanto trazer Benjamim. Essa era a condição para que o alimento fosse liberado sobre as nações. Então, há uma geração faminta, Deus quer liberar alimento nesse avivamento, mas vai ter que todo mundo sentar na mesa. A gente vai ter que deixar as nossas birras, deixar, sabe, teológica, é isso mesmo, sabe? A gente vai ter que deixar de ser flecha para virar arco, se dobrar para que essa geração seja impulsionada. Eu acredito muito nisso. Honrar o Espírito Santo, honrar o que Deus está confiando no Brasil, isso é incrível, e honrar aqueles que vieram antes. Eu confesso, cara, eu não fiz nada ainda, você está me entendendo? Embora a gente está numa geração intermediária, mas eu me lembro que meu pastor fazia culto na praça pública com megafone sozinho, cara, sozinho, e todo domingo saía da escola bíblica dominical, ia para a praça, depois fazia visita com a mesma roupa e estava no culto pregando. Olha aí. E hoje, por causa desses clamores, hoje Deus estabeleceu uma plataforma. E você, por exemplo, no Brasil tem sido um dos caras que mais inspira, que está aí hoje, eu não sei se vocês chamam de tour, esse movimento nas capitais do Brasil, com o céu na terra, como foi aqui no Rio de Janeiro, como já foi em Minas e como está sendo no Brasil inteiro. Por quê? Porque pais lá atrás construíram isso. E nós temos que nos sentir honrados porque o Espírito Santo está nos dando oportunidade. Que incrível, cara. Amém. É isso. Então, você ouviu da boca do apóstolo sobre o pastor dele. Tá vivo ainda? Esse faleceu. Então, um cara que nem tá mais aqui, ele já pregava o evangelho nas praças. Então, não começou hoje, é lá de trás. Então, os reformadores, eles já estavam em praça. Então, não fomos nós que começamos. Que loucura. Então, a união de gerações. Nós, e eu estou falando mais para você que é adolescente jovem, que eu sei que você me escuta mais do que as gerações anteriores, isso é natural. Ouça, antes de Deus ser Deus de Jacó, Deus é Deus de Isaac e de Abraão. Epa, uau, que forte isso. Então, temos que honrar Abraão e Isaac, você que é Jacó como eu. Que bênção. Cara, que papo inspirador. Obrigado, João. Bom, amo sua vida. Fluiu. Tamo junto. Galera, vamos inspirar. É céu na terra. Valeu. É nóis. É nóis.